Olá pessoal, beleza? Grande abraço, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova da OAB amanhã. Tá chegando o grande dia, hein? Você se preparou pra caramba, não é verdade? E agora, ó, é revisão total, hein? Revisão total. Eu, Carlos Barbosa, vou estar com você junto com os melhores professores aqui do curso, destinado para você aí fazer uma excelente prova amanhã, não é verdade? Tá preparado? Vamos lá? Vamos começar a falar de direito constitucional? Antes de qualquer coisa, lembra lá que eu disse para vocês? Vamos separar os quitutes, vamos separar porque hoje vai ser uma bateria de informações sem parar aqui, hein? Sem parar porque a sua aprovação merece todos os professores aqui dedicados a você, tá bom? IED, junto com você, até a sua aprovação, não é isso? Vamos falar do direito constitucional. Vamos pegar os principais pontos que você precisa saber aí para a prova. Bom, primeiramente, queria deixar uma observação a respeito do direito constitucional para você sair muito bem dessa matéria amanhã. Primeira coisa, você tem que pegar e entender a estrutura do direito constitucional, porque a partir dessa estrutura que você conhece, você consegue resolver as questões. Ah, professor, então se eu tiver uma noção bem legal a respeito dessa estrutura constitucional e os seus principais valores, eu consigo derrubar ali a prova, né, fazer muito bem a prova? Com certeza, tá? Se você conhece a estrutura do direito constitucional, você consegue resolver as questões, mesmo que você não se lembre, né? Porque eu tenho certeza que você tem conhecimento, mesmo que você não se lembre do direito positivado, né? Do texto constitucional. Então aqui a gente vai trazer essa estrutura, vou trazer observações, vou trazer dicas para você sair super bem amanhã na prova de direito constitucional, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o direito constitucional. Primeiramente eu vou trazer um tópico muito legal, muito interessante para você compreender, né, desde o início tudo do direito constitucional. Eu estou falando do constitucionalismo. Ah, professor, constitucionalismo é importante demais, não é? Constitucionalismo é aquele movimento político, é um movimento político e jurídico que deu origem às constituições ao longo do tempo. Ah, professor, então o constitucionalismo é todo esse movimento político e jurídico que acabou acarretando o nascimento das constituições? Sim, né? Então esse movimento jurídico-político que dá origem às constituições. Na verdade, são três constitucionalismo que você tem que guardar. Primeiro, o constitucionalismo clássico. É aquele constitucionalismo que determinou lá atrás o quê? A limitação do poder do Estado, tá? Então é aquela vertente do constitucionalismo em que o Estado passou a ficar limitado nas suas ações através da criação das leis. Então o Estado ele passou a ter que respeitar as leis constitucionais. Primeiro constitucionalismo é o constitucionalismo clássico. Um segundo constitucionalismo que você tem que guardar é o chamado constitucionalismo moderno. Ele veio com o quê? Com aquela vertente do estado do bem-estar social. Lembra lá? O estado do welfare state? Então, direitos sociais. Os direitos sociais, eles nasceram a partir do constitucionalismo moderno. A gente percebe o constitucionalismo moderno a partir da fixação de regras trabalhistas na Constituição, direitos previdenciários, também na Constituição, direito à saúde, enfim, os direitos sociais colocados no texto constitucional é o constitucionalismo que? Moderno. Agora, atenção, hein? Atenção, o que é o neoconstitucionalismo que hoje está todo mundo falando e tem tendência de cair na sua prova nessa parte da teoria da Constituição? Neoconstitucionalismo é a Constituição ou textos constitucionais voltados mais para o pós-positivismo. O que é isso, professor? Pós-positivismo são textos constitucionais criados a partir de valores, princípios gerais que são colocados ali de forma a garantir a máxima eficácia do texto constitucional. Então, o neoconstitucionalismo são textos constitucionais que têm, na verdade, ali o que? Princípios, valores tendentes a ampliar a normatividade do texto constitucional. Gente, atualmente é isso que você tem que guardar, pelo menos nessa parte inicial. O constitucionalismo voltado, ou o neoconstitucionalismo, melhor dizendo, ele tem essa visão, a visão de ampliar a eficácia do texto constitucional. Ah, por isso, professor, que hoje nós falamos em interpretação segundo a Constituição?
Sim, por isso que hoje a gente fala na interpretação do direito infraconstitucional segundo a Constituição. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar da interpretação do direito civil segundo a Constituição e interpretação do direito privado segundo a Constituição. Por que isso? Por causa desse neoconstitucionalismo em que a Constituição ela brota uma força normativa decorrente dos princípios. Então eu já vi cair demais, professor, nessa questão da interpretação conforme a Constituição. A gente vai falar melhor sobre isso. Mas, inicialmente, o que você tem que guardar? 3 constitucionalismos importantes. Constitucionalismo clássico, moderno e o neoconstitucionalismo, certinho? Bom, nessa parte é isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que lembrar. Agora, classificação da Constituição. Vamos para o nosso quadro colorido. Vamos lá, deixa eu ligar o pincel. Nosso quadro colorido a gente vai falar o quê? A gente vai falar da classificação das constituições. Melhor, a gente vai falar da Constituição brasileira. Constituição do Brasil. Nós estamos falando da Constituição de 1988. O que a gente vai falar sobre ela, professor? A gente vai pegar todas as características das constituições e a gente vai elencar aqui as características da Constituição brasileira. Certinho? Vamos lá então. Primeiro, quanto à origem, a Constituição brasileira, ela é o quê? Promulgada. Promulgada. Primeira coisa, olha só. Promulgada. Constituição brasileira. Quanto à origem, promulgada. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição, a nossa querida Constituição, ela é formal. Né? Em terceiro ponto, olha só. No que tange a forma, a nossa Constituição, ela é uma Constituição escrita. Escrita, então ela é promulgada, formal, escrita. Quanto à elaboração, a nossa querida Constituição, ela é dogmática. Olha que legal. Dogmática, a nossa Constituição, aí para você memorizar. Além disso, né, não acabou não. Além de dogmática, ela é rígida, né, no caso aqui, professor, rígida referente a quê? Rígida aqui, a classificação é quanto à estabilidade. E quanto à extensão? Quanto à extensão, ela fala demais. Analítica. Analítica. Demais no sentido de trabalhar todos os principais pontos aí, né, que o Constituinte estabelece no texto constitucional. Então nós temos aqui, vamos lá, nós temos aqui, olha só que legal para você memorizar para a nossa prova, né? Nós temos a Constituição brasileira promulgada, formal, escrita, dogmática, rígida, falta um acento aqui, professor, rígida, analítica, né? Essas são as principais características. Promulgada por quê? Promulgada por quê? Porque, né, a formação do texto constitucional de 88 teve a participação popular na sua construção. Professor, então não foi nada de outorgada, foi promulgada, houve participação popular na construção da Constituição? Sim, nós estamos falando de uma Constituição democrática. Segundo ponto, nós vimos aí, ela é formal. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela estabelece os direitos constitucionais a partir de textos formalmente considerados. Como assim? Nós temos o texto da Constituição, o texto da Constituição de 88, ele é formal, porque ali ele estabelece tanto as normas formalmente constitucionais, bem como as normas materialmente constitucionais. O que importa para o nosso Constituinte é que o direito constitucional esteja estabelecido no texto constitucional. Por isso que ela é formal. Além de formal, nós vimos ele é o quê? Um texto escrito. Professor, escrito, porque nós temos um documento escrito que elenca todos os direitos constitucionais, né, que, né, produzem normatividade no Brasil. Então nós temos um texto constitucional escrito. Além disso, ele é dogmático. O que é isso, dogmático? A nossa Constituição, ela reflete os dogmas reconhecidos, os princípios reconhecidos pelo Estado brasileiro. Então, por isso que a nossa Constituição ela é dogmática. Por quê? Porque ela assume esses princípios, a Constituição ela reconhece esses dogmas prevalecentes, né, no Estado brasileiro. Além disso, olha só, além de dogmática, olha que legal, ela é rígida. Por que a gente tem que lembrar que a nossa Constituição é rígida? Porque ela é parâmetro de constitucionalidade. Como assim, professor? Ela serve como base de controle de constitucionalidade.
Que legal, professor. Então, por isso, sendo ela rígida, ela é base de constitucionalidade? Não é só isso. Ela é rígida porque ela só pode ser alterada por um processo mais custoso do que aquele estabelecido para as leis infraconstitucionais. Por isso que ela também é rígida. Duas consequências. Primeiro, o processo de alteração, o processo de modificação do texto, tá? Que nesse caso precisa de ser um processo mais custoso. E além disso, ela passa a ser um parâmetro de constitucionalidade. Não é possível falar em controle de constitucionalidade se a nossa Constituição não for rígida. Além disso, é uma das características da federação. Qual é, professor? Uma das características da federação que você tem que guardar para a sua prova é que o Estado brasileiro, o Estado Federativo brasileiro, ele possui o quê? Ele possui uma Constituição rígida. Olha como é importante essa parte da matéria. Além disso, olha só, além de rígida, ela é o quê? Analítica. Como assim, professor? O nosso texto constitucional, o texto constitucional de 88, ele trabalhou o quê? Ele trabalhou vários direitos. Ele trabalhou vários assuntos. Então ali não existe apenas um tema. Ali existem vários temas que foram considerados. São trabalhos, são assuntos muito diversificados. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é diversificada e existem diversos interesses. Então aqui, olha só, de novo, memorização obrigatória, promulgada, formal, escrita, dogmática, rígida e analítica. Isso daqui, olha, é de memorização obrigatória, tudo bem? Memorização obrigatória. Agora, da onde nasceu tudo isso? Da onde nasceu? Lembra lá. Da onde nasce? De um poder. Que poder é esse? Poder constituinte. O que é o poder constituinte? É o poder de criação e alteração de normas constitucionais. O poder constituinte, ele cria o texto constitucional, ele altera o texto constitucional. Então, lembre-se sempre, poder constituinte não é só para criar o texto constitucional. Olha que legal, gente. É para também o quê? Alterar o texto constitucional. Então, por isso que a gente vai esquematizar o poder constituinte da seguinte forma. Nossa, professor, é nesse ritmo? É nesse mesmo. Por quê? É o ritmo da aprovação. Então, olha só. Poder constituinte, vamos esquematizar aqui para vocês. Poder constituinte, vamos lá. Olha que legal, gente. Ai, professor, realmente direito constitucional vai me levar à aprovação. Estou adorando. Vamos lá, então. Poder constituinte originário. Olha que legal. Nós temos o poder constituinte originário e nós temos também o poder constituinte o quê? Derivado. O poder constituinte derivado, olha que interessante, memorização obrigatória aí. O nosso poder constituinte derivado, ele tem três modalidades ou três acepções, você escolhe. Poder derivado reformador. Ah, professor, é o poder de reforma, é o poder de emenda, isso mesmo, poder reformador. Nós temos aqui também o poder, além do reformador, o decorrente, né? Nesse caso aqui nós temos o poder decorrente, e também nós temos aqui o poder de revisão. Ah, que legal, vamos lá. Poder constituinte originário, deu origem ao texto constitucional? O nome já diz tudo, hein? O que é origem? A origem significa que o poder constituinte, ele deu origem, ele começou toda a ordem jurídica constitucional, por isso ele é originário. Professor, o poder constituinte originário, ele é importante? Sim. Ele tem quais características? Daqui a pouquinho eu vou falar das características do originário. Nós temos também o quê? Quem aqui? O derivado. Nesse caso, nós temos o derivado em três modalidades, que é o reformador. Reformador por quê? Porque nós estamos falando do poder de emenda. Aqui, então, é o poder de emenda. Né? Nós estamos falando aqui da emenda. Nós temos aqui o poder derivado decorrente, que é o poder, né, para a criação das constituições estaduais. Né? Então, aqui a gente coloca, né, no caso, nós estamos colocando embaixo. E o poder de revisão. Né? O poder de revisão seria o poder de alteração total da Constituição. Né? A alteração total da Constituição. O nosso texto constitucional de 88 estabeleceu o poder de revisão. Ah, professor, né? Na disposições transitórias colocou um prazo para que a Constituição brasileira de 88 fosse o quê? Revisionada ou revisada. Isso mesmo, foi colocado no próprio texto constitucional a possibilidade de revisão completa do texto constitucional. A diferença do poder, olha só, a diferença, isso é importantíssimo para a sua prova. A diferença do poder de revisão para o poder de emenda é que a revisão pode alterar
todo o texto constitucional. Ah, então era um período que foi colocado no texto constitucional para que nós, do povo, através dos nossos representantes, pudéssemos o quê? Reformar completamente o texto constitucional? Sim, nesse caso, nós estamos falando da revisão. Vamos rever tudo, ok? O poder de emenda, pelo contrário, ele é pontual. Pontual por quê? Porque a emenda é a alteração pontual da Constituição. Ah, são temas, professor. Sim, são temas, são institutos que podem ser emendados, alterados através desse poder derivado reformador. E o poder decorrente? O poder decorrente é o poder o quê? É o poder de criação das constituições estaduais, né? Então, os estados-membros, eles podem criar, eles têm legitimidade ali para criar o seu próprio texto constitucional. Qual é o fundamento disso? O Estado, ele está mais próximo do cidadão. O Estado, ele está mais próximo daquele, né, que precisa da Constituição e conhecer a Constituição. Vamos lá, qual é a importância disso aqui? O poder, olha só, o poder derivado decorrente, ele depende do quê? Ele depende do respeito ao princípio da simetria. Anote isso daí, princípio da simetria. O que significa isso? Presta atenção, os Estados-membros, eles podem criar suas normas constitucionais, eles podem criar os seus textos constitucionais, no entanto, eles devem respeitar a estrutura criada pela Constituição Federal. Ah, professor, isso daí serve para eu também responder questões do tipo, olha, a Constituição está assim, a Constituição Estadual está assim. Qual é o princípio que viola? Princípio da simetria. Se o texto constitucional fala uma coisa, se o texto da Constituição Estadual fala outra coisa diferente daquela colocada como parâmetro na Constituição, né, Federal, o que você vai guardar? Violação ao princípio da simetria. Então você tem que guardar o seguinte, os estados podem criar? Sim, os estados podem criar as constituições, mas deve respeitar a estrutura estabelecida pelo texto constitucional, a Constituição de 88. E a emenda constitucional, professor? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Antes disso, eu quero fazer uma diferenciação. Qual diferenciação? Entre esses dois pontos aqui. Vamos lá? Quais são as características do poder originário? Vamos lá, rapidinho, que eu tenho que falar muita coisa para você. Quais são as características? Vamos lá, primeira característica, o poder constituinte originário, ele é inicial. Inicial por quê? Inicial porque ele dá início, ele começa a ordem jurídica constitucional. Né? Então, nesse caso, ele é inicial porque ele dá início à ordem jurídica constitucional. Antes dele, existe o quê? Existe o breu. Existe o quê? Um nada. Né? Antes do poder constituinte originário agir, não existe nenhum campo normativo antecedente. Ele, a partir dali, como se fosse um Big Bang, ele começa o quê? A ordem jurídica constitucional e é a base de toda a ordem jurídica do país. Então ele é inicial. Segunda característica, além de inicial, ele é o quê? Ilimitado. Ah, professor, ilimitado porque não existe nenhuma base jurídica antecedente. Não existe nada que possa limitar o poder constituinte originário. Não existe. Ele não existe nenhuma limitação, seja ela material, seja ela formal. Não existe essa limitação. Por isso que nós estamos aqui. Além disso, não existe condição. Ele é um quê? Um poder incondicionado. Não existe nenhuma condição para que ele possa ser exercido. Ele não deve respeitar nenhuma condição, porque não existe, na verdade, né? Agora, atenção, isso daqui é lindo. Vai cair na sua prova, hein? Olha só, o poder constituinte originário, ele é permanente. Volta aqui comigo. Vamos lá, aqui, isso. É permanente por quê? Porque o poder constituinte, ele pertence à nação? Não! O poder constituinte, ele pertence ao povo. Lembra lá, o povo é o titular do poder constituinte. E o que isso importa, professor? Importa saber que o povo, a qualquer momento, ele pode utilizar do seu poder constituinte e fazer um novo texto constitucional. Ah, professor, então ele pode a qualquer momento criar um novo texto constitucional, criar uma nova base normativa constitucional? Sim. Por quê? Porque além de ser titular do poder constituinte, olha que lindo, ele é o quê? O poder constituinte, ele é permanente. Significa dizer que ele se mantém a todo momento, ele não se esgota com a criação do texto constitucional. Beleza? E o derivado? Vamos lá? Derivado. Rapidinho que eu quero falar do derivado. Ai, professor, que tanto de coisa. Vamos lá. Força.
Muita força nessa hora, não é verdade? O pessoal tava assim, cadê a força, professor? Aí, ó, força, vamos lá. Derivado. Vamos lá, poder constituinte e derivado. Quais são as características do derivado? Vamos lá, começando que o poder constituinte e derivado, ele é derivado. Ah, professor, então além do nome tem a característica. Isso. O que significa? Vamos lá. O que significa falar que ele é derivado? Ele não nasce do nada. Ele deriva da onde? Ele deriva do poder constituinte originário. Ah, professor, só existe o poder constituinte derivado porque o poder constituinte originário fez a previsão no texto constitucional do poder constituinte derivado. Isso, por isso que o poder constituinte derivado, ele é derivado, certinho? Além disso, vamos lá, ter segunda característica. Segunda característica aqui é que ele é subordinado. Subordinado a quê, professor? Subordinado às regras estabelecidas na Constituição. Então, olha só, ele se subordina às regras ali estabelecidas. Ah, professor, não, ele é diferente do poder constituinte originário, que ele não tem base anterior nenhuma. Isso, aqui existe uma subordinação às regras e, além disso, além de ser subordinado a essas regras, existe uma terceira característica que a gente tem que colocar, que existem condições. Ele é condicionado. Condicionado. Então, o poder constituinte derivado, né, o poder constituinte derivado, ele é condicionado a quê? Condicionado às regras também estabelecidas. Então, ele é condicionado, ele é o quê? Subordinado, ele é derivado, certinho? Olha só que diferença muito interessante aí para vocês compreenderem. Agora sim, vamos lá. Poder constituinte reformador, nós estamos falando da emenda constitucional, poder de emenda. Vamos falar um pouquinho dela? Rapidinho, vamos, some aqui, vem cá, isso. Poder de emenda ou poder reformador. Poder de emenda ou poder reformador. Aqui, gente, vocês têm que entender o seguinte, a alteração do texto constitucional pelo poder reformador deve respeitar o quê? 4 condições. Ah, professor, eu tenho que memorizar? Claro que sim. Nós temos que respeitar a condição material, o poder de reforma ou limitação material. Nós temos a limitação formal, nós temos a limitação ao poder de emenda, chamada de circunstancial. Circunstancial. Então, olha só que legal. Nós temos material, formal, circunstancial e nós temos também temporal. Também outro elemento que nós temos que guardar. O que significa isso, gente? Lembra lá que eu disse para vocês que o poder constituinte derivado, ele é condicionado. Condicionado a quê? Ele é condicionado às regras estabelecidas no texto constitucional. Se ele deve respeitar o texto constitucional, o poder constituinte reformador, esse que nós estamos trabalhando aqui, deve respeitar também os dispositivos. Os dispositivos estabelecem limitação ao poder de reforma, ou seja, são situações que limitam o poder reformador, desde que esse poder reformador respeite essas condições. Quais são as condições? Olha só, primeiro, depende, né, de respeitar algumas matérias. Existem algumas matérias que não podem sofrer emenda, que não pode sofrer o quê? Nenhuma alteração. Eu estou falando das cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Professor, eu tenho que ler esse artigo, eu tenho que memorizar esse artigo. É um dos principais artigos da Constituição Federal. O artigo 60, parágrafo 4º, são as cláusulas pétreas. Ah, professor, e no campo formal? O poder de emenda no campo formal significa dizer que o poder de emenda ele não pode, ou melhor, ele deve ser realizado desde que respeitada a formalidade para a aprovação da emenda. Formalidade da aprovação da emenda. E nesse caso, professor, nós estamos falando da forma de aprovação e de solicitação da emenda, do projeto de emenda. Então, olha só, para o projeto de emenda aqui no campo formal, nós estamos falando de 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado. Presidente da República pode fazer pedido de emenda da Constituição? Sim, presidente da República e também mais da metade da Assembleia Legislativa. Aprovação, olha só, a aprovação aqui, ela é de quê? Em 2 turnos e o quórum qualificado, certinho? O quórum qualificado, é só você dar uma olhada no artigo 60, que fala lá do poder de emenda. Circunstancial. Olha o campo circunstancial aqui, gente. Por que no campo circunstancial? No campo circunstancial nós estamos falando das limitações em que a Constituição ela não pode, em caso de crise do Estado
ou situação de instabilidade do Estado sofrer qualquer tipo de alteração. Ah, professor, você está falando lá do estado de sítio, estado de defesa, não pode sofrer alteração, está lá no artigo 60, parágrafo 1º? Isso mesmo, tá? São as situações em que o Estado brasileiro está numa situação de instabilidade. Ah, professor, instabilidade política? Não, é uma instabilidade do próprio Estado mesmo. Eu estou falando de estado de defesa, estado de sítio, então... Temporal. Ah, aqui no campo temporal nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que a proposta de emenda rejeitada, proposta de emenda rejeitada, não pode, proposta de emenda rejeitada não pode ser reproposta na mesma sessão. Não pode ser reproposta na mesma sessão. Então, existe essa limitação temporal. Existem alguns doutrinadores que falam, olha, isso daqui não é uma limitação temporal. No Brasil, não existe limitação temporal. Mas, para a nossa prova, a gente vai colocar o quê? A limitação temporal é justamente essa. A proposta de emenda rejeitada, ela não pode entrar na mesma sessão. Ela tem que esperar uma nova sessão para ser reproposta. Certinho? Dá uma olhada lá no artigo 60 da Constituição, dá uma olhada lá no artigo 60 da Constituição Federal e verifica lá as limitações ao poder de emenda. Norma constitucional. Vamos falar um pouquinho das normas constitucionais? Tópico, novo tópico. Vamos lá, normas constitucionais. Vamos colocar aqui, olha, normas constitucionais. Bom, professor, as normas constitucionais, elas são importantes, né? São demais. Principalmente essas daqui. Você vai lembrar comigo, né, as normas constitucionais no campo da eficácia. O que é a eficácia das normas constitucionais? É o poder que a norma tem de modificar tanto o campo jurídico quanto o campo social. Então aqui, olha, as normas constitucionais, elas podem ser normas de eficácia plena. Ah, lembrei, professor. Plena, contida, norma constitucional de eficácia contida, norma constitucional de eficácia limitada. Lembra lá, hein? É importante demais, porque essa classificação aí acaba, né, ela acaba sendo importante justamente para a gente verificar se a norma constitucional já está produzindo efeitos ou não. Norma de eficácia plena, olha só que interessante, gente. Olha só, nós temos que olhar pela seguinte perspectiva. Norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada, nós temos que olhar tanto para o campo social, como também para o campo jurídico. Por quê? Porque a norma constitucional, ela produz efeitos nesses dois campos, tanto no campo jurídico, como também no campo social. No campo jurídico, é o poder que a norma tem de afetar o ordenamento jurídico, né? E no campo social, é a eficácia que a norma tem de impor ou estabelecer o exercício de direitos constitucionais. Às vezes, a norma constitucional, ela faz a previsão do direito, porém não garante de plano o quê? O exercício de tal direito. Então é isso que a gente vai trabalhar no campo social e no campo jurídico. Norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela já tem eficácia plena tanto no campo jurídico quanto no campo social. Ou seja, ela não precisa de complementação. Ela já produz efeitos. Ela já produz efeitos em ambos campos. Olha só, nos campos, né, no campo jurídico, né, ela produz efeito no campo jurídico. Como assim, professor? A norma de eficácia plena, ela modifica o texto constitucional e ela pode ser, inclusive, parâmetro de constitucionalidade, ou seja, ela pode ser base de um controle de constitucionalidade. Então, ela produz efeito jurídico e também produz efeito social. Ah, o titular do direito já pode exercer tal direito. Sim, então a eficácia é no campo. Olha o maisinho aqui, tanto no campo jurídico como também no campo social. A norma de eficácia contida, ela também tem os mesmos efeitos da norma constitucional de eficácia plena. As normas de eficácia contida, a diferença delas para as normas de eficácia plena é que as normas de eficácia contida, elas podem sofrer uma retenção de eficácia. Como assim? Ela pode ser restringida. Então a norma ela pode ser restringida. Olha que interessante, hein? Pode ser restringida através do quê? De leis infraconstitucionais. Então, as normas de eficácia contida, elas podem sofrer uma contenção da eficácia a partir da criação de textos infraconstitucionais ou leis infraconstitucionais. E a norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada é aquela que depende da criação, né? Depende da criação de lei complementar. Por quê, professor? Depende da criação de lei
para complementar a eficácia dessa norma. Depende da criação de uma lei infraconstitucional que complemente a eficácia constitucional. Porque aqui, olha, as normas de eficácia limitada, elas possuem uma eficácia jurídica alta, ou seja, ela possui uma alta eficácia jurídica. Como assim, professor? A norma de eficácia limitada, ela pode ser base ou pode ser uma base normativa ou parâmetro de constitucionalidade. As normas de eficácia limitada, elas podem ser base de controle de constitucionalidade. E, além disso, elas inovam o ordenamento jurídico constitucional. A partir do momento que elas são criadas, elas já estão na ordem constitucional. No entanto, a eficácia social é uma eficácia, né, quase inexistente. Por que quase inexistente? Porque para as pessoas usufruírem de tal direito, elas dependem do quê? Da complementação por meio de uma lei infraconstitucional. Significa dizer que uma lei infraconstitucional deve ser criada para que as pessoas possam exercer, usar o direito constitucional previsto na lei de eficácia limitada. Ah, professor, beleza, mas no campo jurídico está perfeito, né? No campo jurídico está mais do que perfeito. Nós temos ali o quê? A base jurídica muito apropriada no sentido de que as normas, elas inovam o ordenamento jurídico e, além disso, elas servem como base de controle de constitucionalidade. Diferença de eficácia, olha só. Plena, contida e limitada, para você acertar na prova. Lembra lá, plena, eficácia jurídica e social, não tem nem que se discutir, já produz todos os efeitos. Né? A contida, todos os efeitos também, tanto no campo jurídico quanto no campo social. Porém, elas podem sofrer uma retenção de eficácia por uma lei infraconstitucional. Né? E a limitada, perfeito, uma ampla eficácia no campo jurídico, serve como controle de constitucionalidade, base para controle de constitucionalidade. Né? Além disso, elas inovam o ordenamento jurídico, porém, o campo social. No campo social, os efeitos eles não são verificados porque os titulares eles não podem usufruir de tal direito enquanto não criada uma lei infraconstitucional que dê a ela o quê? A base normativa complementar que vise garantir o exercício de tal direito. Ah, beleza, professor. Agora, muita atenção, vai cair na sua prova, hein? Qual a diferença, olha só, de recepção, repristinação e desconstitucionalização? Vamos lá, vamos falar sobre esses três institutos? Como é mesmo, professor? Vamos lá, vamos falar desses institutos aqui. Olha só que divertido, hein? Vai cair, professor? Com certeza, vai cair na sua prova. A diferença da recepção constitucional, né? A diferença entre repristinação e a diferença, olha só que interessante, repristinação. E agora, a desconstitucionalização. Nossa, o que é isso, professor? Desconstitucionalização. Vamos falar um pouquinho disso, hein? Vamos lá que a gente tem muita coisa para falar até o final. Né? Daqui a pouquinho, outros professores entrarão falando das suas matérias. Recepção, repristinação e desconstitucionalização. Qual que é a diferença? Imagina só, uma lei criada sob a égide de uma outra Constituição. Uma lei infraconstitucional criada sobre uma Constituição diferente da nossa, da atual, né? Imagina lá, aquelas constituições antigas, estabelecendo ali valores totalmente diferentes dos atuais. A lei infraconstitucional ela foi criada sob a égide dessas normas. No entanto, o que aconteceu? Mudaram as constituições, mudou-se a Constituição, as normas constitucionais hoje são diferentes. O que acontece? Para que essa lei infraconstitucional, criada lá atrás, na égide de uma outra Constituição, tenha validade no tempo atual, ou seja, hoje, ela depende da recepção da Constituição. O que é recepção? É a adequação de uma lei criada lá atrás, sob a égide de uma outra Constituição, quando a Constituição atual recebe essa lei. Ou seja, se não houver incompatibilidade de conteúdo, se não houver essa incompatibilidade entre a matéria da lei infraconstitucional e a Constituição Federal atual, ela é recepcionada. Ah, imagina só, lá atrás, quando as leis, por exemplo, leis penais, elas foram criadas sob a égide de constituições, né, absolutistas. Lembra lá atrás? Hoje nós temos uma Constituição extremamente democrática. O que acontece? Só será recepcionada a lei infraconstitucional lá atrás se não houver incompatibilidade de conteúdos, tá bem? Então, isso aí é a recepção. Qual é a diferença da recepção para a repristinação? A repristinação, primeira coisa, não
tem cabimento no Brasil, mas é um instituto do direito constitucional que você tem que guardar. O que é repristinação? Imagina só uma lei infraconstitucional que não foi aceita pela Constituição lá atrás, ou seja, uma lei infraconstitucional não recepcionada por uma Constituição anterior. Vem a Constituição atual, né, e revoga a Constituição anterior e agora a Constituição atual, né, aceita os valores daquela lei infraconstitucional lá de trás. O que nesse caso acontece? Será que há repristinação da lei? Bom, no Brasil, a repristinação não tem validade. Se a lei lá atrás era considerada inconstitucional, hoje, se a Constituição revoga a anterior, a Constituição anterior, aquela lei infraconstitucional, ela não é aceita hoje. Não existe repristinação no Brasil. E desconstitucionalização também, nossa, longe do Brasil. O que é isso? Imagina a Constituição anterior. Constituição anterior à de 88. O que acontece nesse caso? Se a nossa Constituição revoga a anterior, a desconstitucionalização significa dizer que aquela norma da Constituição anterior passa a vigorar hoje, né, a título de lei infraconstitucional. Como assim, professor? A norma ela cai de posto? É isso mesmo. Na desconstitucionalização, uma norma que estava na Constituição anterior, a nossa Constituição atual, essa norma ela passa a vigorar hoje sob o quê? O caráter da infraconstitucionalidade. Nesse sentido, o que acontece? A norma cai de posto. Vale isso no Brasil? De jeito nenhum. Não existe no Brasil a repristinação e nem a desconstitucionalização. E a recepção? Claro que sim. Quando nós falamos que uma lei foi recepcionada pela Constituição brasileira, significa dizer que a Constituição brasileira não é incompatível com o conteúdo da lei infraconstitucional que foi recebida, né? Foi essa lei criada sob a égide de uma outra Constituição e agora ela continua a produzir efeitos porque ela continua sendo válida, ok? Bom, para a Constituição você guardar, não pode esquecer de forma alguma os princípios constitucionais mais importantes. Quais são esses princípios? Vamos lá. Princípios constitucionais mais importantes. Daqui a pouquinho eu vou falar de direitos fundamentais, hein? Os princípios mais importantes que você tem que lembrar para interpretar o texto constitucional, né? São 3. Eu quero destacar 3 aqui para você mandar bem amanhã na prova, hein? Olha só, primeiro, princípio da máxima eficácia. Demais, esse princípio é muito utilizado nas decisões do STF, máxima eficácia constitucional, daqui a pouquinho eu vou falar o que é. Um outro princípio também muito utilizado nas decisões jurisprudenciais do STF é o princípio da presunção de constitucionalidade, vou colocar assim, e também nós temos um terceiro princípio, que é a interpretação conforme, bastante utilizado, bastante utilizado e também bastante estudado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Interpretação conforme a Constituição. Então, máxima eficácia, presunção de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição. Vamos lá, vamos lembrar desses 3 princípios. Começando aí pela máxima efetividade. O que significa princípio da máxima efetividade ou máxima eficácia da Constituição? Máxima efetividade ou máxima eficácia, nós temos que guardar o seguinte, que o texto constitucional deve receber uma interpretação de forma a garantir a finalidade que se espera do próprio texto. O texto constitucional ele deve ser interpretado de forma a ampliar os valores, atingindo situações que não estejam ali sob a mera subsunção. Ou seja, a Constituição deve ser interpretada de forma a garantir o quê? Uma eficácia mais ampla possível. Então, significa dizer que o intérprete ele tem uma função de ampliar o conteúdo constitucional. Então, os direitos fundamentais, por exemplo, eles devem ser interpretados de forma a abarcar várias situações, mesmo que aquelas situações não estejam positivadas no texto constitucional. Máxima efetividade da Constituição, presunção da constitucionalidade ou presunção de constitucionalidade, né, da norma. O que significa isso, professor? Olha só, as leis infraconstitucionais, elas são presumidas, elas têm uma presunção de constitucionalidade. Então, as leis, quando elas são criadas, elas já recebem, desde o seu nascimento, uma presunção, a presunção de constitucionalidade. Ah, professor, essa presunção é absoluta ou relativa? Para a sua prova, para você não se esquecer disso. A presunção é o quê? Relativa. Por quê? Porque as leis infraconstitucionais, elas podem ser questionadas no campo da
constitucionalidade, né? E por isso que nós temos o controle de constitucionalidade, para a gente justamente questionar a constitucionalidade de uma norma. Significa dizer que a presunção ela não é absoluta, é uma presunção relativa, a gente pode afastar essa presunção e declarar a norma ou a lei, né, infraconstitucional, inconstitucional, certinho? Interpretação conforme a Constituição, muito utilizado também pelo STF, né? Essa nova vertente da interpretação conforme eu já disse a vocês, tá lá no neoconstitucionalismo. Lembra que eu falei para vocês que hoje a Constituição ela deve ser o quê? Reconhecida como um campo de princípios. O que significa dizer que esses campos principiológicos, ou esse campo principiológico da Constituição acaba afetando os diplomas infraconstitucionais. Hoje nós temos o direito civil interpretado segundo os princípios constitucionais. Nós temos lá o direito privado em si interpretado como o quê? Segundo os valores constitucionais. Nós temos o direito administrativo, olha só, magistral direito administrativo sendo interpretado segundo o texto constitucional, ou sobre os valores da democracia, por exemplo, também está lá no texto constitucional. Então é importantíssimo você entender que hoje, em virtude do neoconstitucionalismo, nós temos a interpretação conforme a Constituição, em que os diplomas infraconstitucionais devem ser reconhecidos e interpretados segundo os valores constitucionais. São esses 3 princípios? Não, existem mais princípios, obviamente, mas esses 3 princípios aqui, você tem o quê? Que guardar como os principais princípios aí da Constituição. Direitos fundamentais. Vamos falar um pouquinho dos direitos fundamentais? Ah, professor, vamos lá. Direitos fundamentais. Eu quero destacar uma coisa bem legal aqui para vocês. Direitos fundamentais. Quero destacar para vocês, né, uma coisinha que pode cair em 3 pontos da sua matéria, 3 pontos da sua prova, melhor dizendo. Olha só, a gente trabalhou aqui no curso o quê? O direito constitucional, nós trabalhamos também a filosofia do direito e nós trabalhamos aqui também o quê? Os direitos humanos, não é verdade? Essa matéria que eu vou falar aqui para vocês pode cair nessas 3 provas. Claro, né, gente? Pode cair uma em outra ou outra, né? Não vai cair, né, uma questão nas 3 provas. Mas existem 3 chances de cair isso que eu vou falar agora. Nós estamos falando das dimensões dos direitos fundamentais. Vamos falar das dimensões? Vamos lá. Dimensões dos direitos fundamentais. Pessoal, olha aqui, para você que vai fazer a prova de filosofia também, que tem a ver com a nossa matéria aqui, né, de direito constitucional e também tem a ver com os direitos humanos, as dimensões dos direitos fundamentais, eles têm uma base doutrinária e filosófica em Norberto Bobbio. E Norberto Bobbio separou o quê? 3 dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, ou também chamada de primeira geração, é aquela que fala da liberdade. Liberdade por quê? Nós estamos falando da primeira dimensão de direitos fundamentais, em que o texto constitucional criou o quê? Criou primeiro uma barreira para o Estado, impedindo que o Estado utilizasse toda a sua força absolutista contra o indivíduo. Então, nesse caso, nós criamos uma barreira para o Estado. Como, professor? Criando os direitos fundamentais relacionados a quê? Relacionados à liberdade. Liberdade em que sentido? Liberdade no sentido de afastar o Estado e garantir a autonomia das pessoas nas relações privadas. Além disso, nessa primeira geração, nessa primeira dimensão de direitos fundamentais, as pessoas também elas exigiram no texto constitucional que o texto constitucional desse a elas o quê? O texto constitucional desse a elas o direito de votar, o direito de participar das questões do Estado. Então, nessa primeira geração, nós temos os direitos fundamentais e os direitos políticos, uma vez que as pessoas ficaram protegidas do absolutismo do Estado e também, além disso, tiveram mecanismos de participação das decisões do Estado. Numa segunda geração, ou numa segunda dimensão, nós temos a dimensão do quê? Da igualdade. Foi aqui, então, no campo da igualdade, verificando a quebra da isonomia no campo social, verificando que o campo social ficou desequilibrado em virtude do liberalismo, a igualdade no sentido de exigir do Estado uma postura comissiva. Em que sentido? O Estado agora ele não podia ficar afastado. Ele tinha que intervir nas relações privadas de forma a quê? A acabar com o desequilíbrio decorrente do liberalismo. Foi então que o Estado, através das constituições, o Estado criou o quê? Os direitos sociais.
Dos direitos sociais, pessoal, a gente trabalhou aqui no nosso curso, lembra lá, os direitos sociais eles tiveram origem basicamente no texto constitucional, né, na Constituição Weimar, né, desculpa, no texto da Constituição Weimar e no texto da Constituição Mexicana, ou seja, 1917, Constituição do México e Constituição Weimar em 1919, ou seja, foi o primeiro passo para os direitos sociais serem colocados dentro da Constituição, ok? Então a igualdade. E a terceira dimensão é a dimensão dos direitos difusos ou meta-individuais. É a terceira dimensão dos direitos fundamentais, o reconhecimento de direitos difusos, né? O reconhecimento de direitos difusos, ou seja, interesses que vão além do indivíduo, da esfera particular, são aqueles interesses que agregam grupos ou aqueles interesses que são verificados de um contexto geral, como é o caso dos interesses difusos. Professor, a terceira dimensão de interesses de direitos fundamentais tem a ver com esses direitos difusos? Claro que sim. São aqueles interesses, por exemplo, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu falo em meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é um interesse do Carlos, não é um interesse ali do Hudson, né? Não é o interesse do pessoal aqui do EAD, é o interesse de todos. Né? Todos nós temos um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Questão de prova, vai cair na sua prova, hein? Presta muita atenção. O processo coletivo, que hoje se verifica, né, não só no Brasil, mas em alguns lugares do mundo, o processo coletivo, né, uma nova vertente do processo civil. O processo coletivo, ele tem a ver com o reconhecimento dos direitos difusos como direitos de terceira dimensão? Claro que sim, porque o processo coletivo, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, tudo isso é o quê? Tudo isso são instrumentos de realização e de efetivação desses interesses meta-individuais. Então, o processo coletivo tem a ver com o reconhecimento de direitos fundamentais de terceira dimensão. Certinho? Ok? Bom, além disso, guarde o seguinte, para sua prova, para você não se esquecer, os direitos fundamentais eles têm dois campos de eficácia. Nós temos os direitos fundamentais no campo da eficácia horizontal e no campo da eficácia vertical. Classicamente falando, os direitos fundamentais eles foram justamente elaborados para produzirem efeitos na esfera vertical. Por quê? Porque ali nós temos o Estado como superior, o Estado acima de qualquer interesse privado, e lá embaixo, numa relação subordinada, nós temos os privados. Então, olha só, os particulares eles eram protegidos contra o absolutismo do Estado justamente por causa dos direitos fundamentais ali estabelecidos. Então, eles foram criados para proteger o indivíduo contra esse absolutismo. Por isso que a gente fala de efeito quê? Vertical. No entanto, percebeu-se o seguinte, que o abuso, né, o sofrimento nas relações privadas acontecem também. Ou seja, pode ser que uma camada da sociedade acabe o quê? Escravizando a outra. Acabe o quê? Abusando da outra. Isso acontece, por exemplo, nas relações empregatícias, em que o empregador, ele abusa do empregado, né? Então, nesse caso, nós temos os direitos fundamentais como eficácia o quê? Horizontal, em sentido de que proteger uma camada de indivíduos contra os próprios indivíduos que têm mais força de dominação. Então, a eficácia horizontal também é bastante aplicada no STF, bastante perguntada aí em provas da OAB, a eficácia horizontal e eficácia vertical. Se cair na sua prova, o clássico é o quê, professor? O clássico, né, são os direitos, na verdade, a vertente clássica são os direitos fundamentais com essa eficácia vertical. Certinho? É o clássico. O horizontal é o novo, decorrente do quê? Da garantia da máxima eficácia da Constituição Federal. Opa! Falamos bastante coisa, né? Falamos demais. Nossa, professor, mas você fala mais do que tudo, né? Parece uma matraca falando. Mas é por quê? Porque eu quero que você passe. Você vai passar, hein? Eu tenho certeza absoluta que você vai detonar na prova de amanhã. Professor, dá uma dica aí. O que eu faço para me sair muito bem? Olha só, se alimente bastante, bastante assim, no sentido saudável, coma coisa gostosa, tome bastante água, leva uma garrafinha d'água lá para a hora da sua prova, tá? Não deixa a sede te abalar, não. Então leva a garrafinha, deixa bonitinho lá, né? Leva um salgadinho, uma barrinha de cereal, né? Leva uma barrinha de cereal
come lá, se alimente bem, durma bem, descansa, tá bem? Descansa, relaxa e saiba de uma coisa. Você vai passar porque você tem todo o potencial do mundo para isso. Acredite em você, porque nós aqui do IED, nós acreditamos em você. Por isso que a gente está aqui hoje falando esse tanto de coisa para você, tá bem? Então, olha, muito sucesso na sua prova, sucesso total. Quero saber depois, manda e-mail falando, olha, professor, passei, tá? Opa, beleza. Aí vem a segunda fase e tamo junto. E não se esqueça, para passar na prova tem que ter muita força, viu? Grande abraço, um super beijo para você e até a próxima. Aproveite o curso. Tchauzinho!